A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema muito legal, muito interessante para você que tem igreja, que gosta de evangelizar, que precisa evangelizar. Entende isso no seu espírito que o evangelismo é para todos. Jesus, quando chamou, disse para ir todos evangelizar. Não foi só para um não, tá? O tema de hoje que nós vamos abordar é pela fé e não por vista. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17, de 1 a 11. E diz ali: E os filisteus, né? E os filisteus se ajuntaram às suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era peso de couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém? Isso está em 1 Samuel 17, de 1 a 11. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, Criador de toda a terra, nós sabemos que quando o Senhor escreveu a sua palavra é para nos ensinar, nos direcionar, nos guiar e nos mostrar qual é o nosso procedimento quando nós aceitamos o Senhor como nosso Deus, quando nós queremos ser guiados por Ti. Por isso eu te peço, Senhor, nos ajude, envie o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que assistir esse vídeo e faça com que eles também possam entender o que o Senhor revelou para mim e que eles possam então fazer o que o Senhor realmente deseja que seja feito, para que nós possamos ter muitas vitórias e entender que se andarmos pela fé, a vitória é certa. A vitória é certa. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. É incrível como tem pessoas que insistem em querer viver grandes vitórias com Deus, andando por vista. Pessoas que ocupam cargos de liderança, inclusive os que são liderados, e que se gabam de suas vitórias com base naquilo que têm, que fazem ou que são. Saul, o rei de Israel, pensava assim e se enganou, achando que simplesmente por ter um cargo, ter autoridade, um exército, que ele ia ter vitórias. O exército de Saul, debaixo da mesma malignidade que era a autoridade de Saul, cria que com o braço da carne, andando por vista, conseguiria ir longe no reino de Deus. Até que surgiu algo que pôs à prova a todos eles, tanto o rei como o exército, e veio à tona o que tinha no coração de Saul e do exército de Saul, do povo. Podemos notar a riqueza de detalhes em que Samuel descreve a aparência deste gigante Golias, do inimigo. Foi feito especificamente para nos mostrar o que acontece quando andamos por vista.
e não por fé. No reino de Deus, quem conquista são os que creem no poder de Deus e não se deixam intimidar pelo que estão vendo. Antes enxergam a sua vitória antes, durante e depois de entrar em uma guerra. 40 dias sendo provocado pelo inimigo. Saul e o exército ficaram parados, espantados e com muito medo. Mas Deus, como sempre, zela pelo nome dele, é claro, estava preparando um escape, ainda que estavam andando como cegos. Saul nem sequer consultou a Samuel para saber o que fazer. Imagine comigo, se Saul tivesse sobre ele a mesma unção que havia em Davi. Agora imagine comigo, se não somente Saul, mas o exército de Saul também tivesse a mesma unção que havia em Davi. Já parou para pensar? Até hoje eu não entendo porque tem líderes de igreja que insistem em sujeitar o povo de Deus a eles. Sujeitar ao seu ministério, sujeitar a sua igreja, provocando a Deus, fazendo discípulos para eles mesmos, ao invés de fazer discípulos para Jesus. Libera meu povo, diz o Senhor, para que me adorem no deserto. Ensina eles a buscarem a Deus no deserto e não a você, e não a tua igreja, o teu ministério. Vou passar 4 ações que vão fazer o povo de Deus escapar do que está por vir. Amém? A primeira ação, vinde. Quando Jesus falou vinde, ele quis dizer vá sempre até Deus para receber a autoridade de Deus antes que venham situações que te envergonharão. Então, ensine a todos a fazerem o mesmo. Ir até Deus, ao invés de ensinar o povo a ir até você, a ir até sua igreja, a ir até o seu ministério. A segunda ação, aprendei. O mesmo Deus que ensinou a Davi aprendeu na escola de Deus, foi no exército lá de Saul. O mesmo Deus que ensinou Davi vai ensinar você, muito melhor que outras pessoas. Hoje nós temos visto que para aprender sobre Deus existem tantos obstáculos, tanta teoria que afastam as pessoas simples do Evangelho e que inclusive não são praticadas nem mesmo por aqueles que ensinam. Quem te ensinou sobre Deus? Foram homens ou foi seu modo de viver com Deus? Quem sabe mais sobre Deus? Homens ou o Espírito Santo de Deus? Tem pessoas que se desviam de Deus devido a tanta filosofia humana sobre Deus, ensinada por pessoas que não manifestam a presença de Deus, manifestam puro conhecimento humano. As pessoas precisam conhecer a Deus, de andar com Ele e não de ouvir falar de Deus. Foque nesse ensino, ensine elas a aprender com Deus diariamente. Terceira ação, ide. Isto mesmo. Pare de achar que as pessoas só devem falar de Deus se tiverem um diploma teológico, tiverem um cargo na igreja, ou a tua autorização para poder falar de Deus. Está escrito lá, se creres, verás a glória de Deus. E não se tiver um cargo, se tiver um diploma, se tiver um curso, se tiver filosofia, se tiver isso, se tiver aquilo. Não, se creres. Tem que ter fé. Acredita que Deus é Deus? Acredita que Jesus morreu por você? Então vai, meu filho, fala para as pessoas. Deixa Deus usar cada um do seu jeito particular e único. Para de produzir crentes como se fosse uma produção em série. Todo mundo tem que imitar o líder. Ninguém conhece melhor as pessoas do que o próprio Deus. E esse id
quando a pessoa vai falar de Deus, isto faz com que ela comece a experimentar aquilo que ela já conhece, que ela aprendeu sobre Deus. Está entendendo? É muito importante que ela comece a expor a fé dela. Você vai se surpreender com pessoas que não conhecem tanto da Bíblia, mas amam a Deus de tal maneira e por este motivo Deus as usa do jeitinho dela. Amém? Quarta ação: fazei. Meu amado, Jesus quando disse fazei discípulos, foi para fazer discípulos para Ele. Fazer discípulos para seguir a Ele. Fazer discípulos para ser dele. E Jesus não abre mão disso. Quem frequenta a tua igreja não é teu povo. Antes, são propriedade exclusiva de Jesus. É dele. Ele faz o que quer, quando quer, como quer e aonde quer. Para de achar que o povo é teu. Amém? Quer ser envergonhado como Saul e seu exército? É só não seguir. Não faz isso que eu te falei. Não precisa fazer. Você vê, quando chegar a situação que você vai precisar da intervenção divina, você vai se envergonhar. Não siga essas 3 ações. Agora, você quer ser usado como Davi? Siga à risca essas 3 ações e será bem sucedido em tudo o que fizer. Lembre-se, você tem que andar por fé e não por vista. O povo que está na tua igreja vai te seguir, vai andar contigo porque eles creem em Jesus, porque a visão que você tem, a forma que você adora a Deus, a presença que você tem do Espírito Santo em você, vai fazer com que eles queiram estar com você. E não que você tem que cercear eles, você tem que fazer com que eles sejam teus. Não se preocupe. Deus vai colocar valentes para andar ao teu lado, para participar de tudo o que você tem para fazer, mas não são teus. Não são teus, são de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.